O Brasil sangra, silenciosamente, nas sombras das ruas e nos corações de seu povo. Mas não é um sangramento visível aos olhos. É um sofrimento que se espalha, discreto, mas profundo, como uma ferida aberta que ninguém quer enxergar. É um sangramento da alma, da nossa liberdade, da nossa voz. Cada cidadão sente o peso dessa dor, mesmo que não consiga expressar em palavras. Hoje, acordamos com mais uma punhalada no peito da nossa república. Um golpe que ecoa em cada esquina, em cada lar. Alexandre de Moraes avança contra aqueles que ousam falar a verdade, usando o poder para silenciar e intimidar. Ele pediu investigação contra os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer. O crime deles? Alertar sobre riscos financeiros, tentar proteger o povo de possíveis tragédias. A indignação é a mesma de milhões de brasileiros que se sentem traídos e impotentes diante de tanta injustiça. Estamos assistindo a uma ditadura da toga se instalar, onde a justiça se transforma em instrumento de opressão. Eles usam a caneta envenenada com a tinta do autoritarismo, assinando sentenças que ferem a democracia. No Brasil de Moraes, falar a verdade se tornou um ato de coragem, um risco que poucos estão dispostos a correr. A perseguição é clara, um tapa na cara de cada cidadão que acredita na liberdade e na justiça. Alertar sobre um risco financeiro não é crime, é responsabilidade. É dever de quem se importa com o futuro do país. Eles querem nos calar porque a verdade expõe a fragilidade deles, revela o medo que têm de perder o controle. Estamos vivendo sob o império do medo, onde cada palavra pode ser usada como arma contra nós. Mas nós não somos ovelhas. Nós somos leões, prontos para defender aquilo que é nosso por direito. E o rugido dos leões está começando a ecoar pelo Brasil, anunciando que a esperança e a coragem ainda vivem em nosso povo. Vamos entender em detalhes como funciona o intricado sistema que atua nos bastidores do poder em Brasília. É assim que a máquina de moer reputações opera, silenciosa, mas implacável, atingindo não só figuras públicas, mas também qualquer cidadão que ouse questionar. Alexandre de Moraes, embora seja o rosto mais conhecido, não age sozinho nesse processo. Ele faz parte de uma rede de decisões e interesses. Ele é a peça mais visível de uma engrenagem complexa, onde cada movimento é calculado e cada ação tem consequências profundas. Quando recebe um pedido de investigação, Moraes não decide sozinho. Ele encaminha o caso para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que deveria atuar como fiscal da lei. O que vemos, na prática, é um teatro bem ensaiado, onde cada ator conhece seu papel e raramente foge do roteiro. A PGR, por lei, tem 5 dias para se manifestar, mas esse prazo muitas vezes serve apenas para legitimar decisões já tomadas nos bastidores. Diante desse cenário, surge a pergunta: qual é a nossa esperança de justiça real? De um processo verdadeiramente imparcial? Infelizmente, a PGR tem se mostrado subserviente, muitas vezes apenas referendando decisões já esperadas, sem questionar abusos ou excessos. A representação do PT, que deveria ser um documento sério, mais parece uma peça de ficção, repleta de acusações frágeis e argumentos questionáveis. O jogo é cruel e covarde. Hoje, defender a anistia virou crime, e até mesmo opiniões divergentes são tratadas como ameaças. Alertar sobre riscos financeiros, algo fundamental em qualquer democracia, também passou a ser visto como crime, sufocando o debate público. Essa engrenagem autoritária precisa ser desmontada, peça por peça, para que possamos reconstruir um sistema verdadeiramente justo. Não se trata apenas de uma briga entre políticos ou partidos, mas de uma luta pelo futuro da nossa democracia. É sobre o seu direito de falar, de pensar, de crer, de discordar e de participar ativamente da vida pública sem medo de represálias. Eles querem saber até quando vamos aceitar calados essa tirania. Mas a resposta está em nossa coragem de resistir e exigir mudanças.
A arma dos tiranos modernos é a acusação de fake news. O que Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer disseram não é invenção. A Lei Magnitsky é uma legislação real. Sanções foram aplicadas contra Alexandre de Moraes. Isso é fato, não fake news. A verdade é que os deputados alertaram sobre riscos financeiros. Não é um crime, é um exercício de prudência. Eles criam uma narrativa onde o mensageiro é o incendiário. Eles querem o monopólio da verdade. Quando o Estado decide o que é verdade, a democracia morre. Vamos falar sobre o que eles não querem que você saiba. Existe um motivo para tanto segredo, para tanto alarde e para o clima de tensão que paira sobre Brasília. O que está em jogo é muito maior do que parece à primeira vista. A Lei Magnitsky causa pavor no Olimpo de Brasília. Não é apenas uma lei estrangeira, é um símbolo de que ninguém está acima da lei, nem mesmo os mais poderosos do país. É uma ferramenta poderosa contra tiranos e corruptos, capaz de atingir diretamente aqueles que se acham intocáveis. Ela representa uma ameaça real para quem construiu sua carreira em cima de impunidade. A informação de que Moraes foi sancionado é o ponto central. Isso abala as estruturas do poder e mostra que até os mais influentes podem ser responsabilizados. Ao invés de discutir a sanção, ele persegue quem fala sobre ela. O medo de perder o controle faz com que tentem silenciar qualquer voz que questione o sistema. A fala dos deputados conectou os pontos, revelando uma rede de interesses e estratégias para manter tudo sob sigilo. O medo deles é que a Lei Magnitsky se torne um debate público, que as pessoas comecem a questionar e exigir respostas. Eles temem perguntas que o sistema não quer responder, porque sabem que a transparência pode ser fatal para seus esquemas. Eles criam uma cortina de fumaça, desviando a atenção do público e tentando confundir quem busca a verdade. A verdade é que a Lei Magnitsky expõe a hipocrisia do sistema, mostrando que o discurso de justiça muitas vezes esconde interesses próprios. A perseguição não é sobre proteger o Banco do Brasil, nem sobre defender instituições. É sobre proteger a si mesmos, seus cargos, seus privilégios e tudo aquilo que conquistaram às custas do povo. A verdade é uma luz forte, e eles operam na escuridão. Mas, quanto mais tentam esconder, mais claro fica o que realmente temem: a justiça e a transparência. Espelhos internacionais. Da liberdade americana à censura venezuelana. No Zioquicua, a liberdade de expressão é sagrada. Um cidadão pode criticar sem medo de ser preso. Agora, olhemos para a Venezuela de Maduro. A censura começou como está começando no Brasil. Eles rotularam a oposição de inimiga do povo. O Brasil está perigosamente mais próximo de Caracas do que de Washington. O que Moraes está fazendo é usar o poder do Estado para esmagar a dissidência. A imprensa internacional já começa a notar. Estamos em uma encruzilhada. A perseguição aos parlamentares é um sinal de alerta vermelho. Se permitirmos a perseguição por crime de opinião, as consequências serão devastadoras. O Congresso será silenciado. A fiscalização dos outros poderes deixará de existir. A fuga de cérebros e de investimentos será inevitável. O capital busca estabilidade e previsibilidade. A economia sofrerá um golpe duríssimo. A consolidação de uma ditadura de fato será a consequência mais terrível. O cidadão comum perderá completamente a sua voz. Este não é um exercício de futurologia. A história nos mostra o que acontece quando um povo se cala diante da tirania. Esta batalha pela liberdade de expressão está ligada a uma guerra cultural, uma guerra contra os nossos valores mais sagrados, a família e a fé cristã. Eles querem calar a nossa voz moral e espiritual. A agenda progressista vê a família e a igreja como obstáculos. A perseguição aos conservadores é uma estratégia para silenciar a muralha moral.
Eles nos acusam de discurso de ódio quando defendemos a Bíblia. A censura que atinge um deputado hoje, amanhã atingirá um pastor. Defender Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gaia é defender o nosso direito de crer. A família e a fé são as trincheiras finais desta guerra. Se perdermos a liberdade de defendê-las, teremos perdido tudo. Chegamos ao ponto de inflexão. O tempo da passividade acabou. A hora é de ação e resistência. O salvador da pátria somos nós, o povo brasileiro. Nossa arma é a nossa voz. Nossa munição é a verdade. Precisamos inundar as redes sociais com a nossa indignação. Precisamos pressionar os senadores. Precisamos apoiar os parlamentares corajosos. Não se enganem, a batalha será dura. Eles têm o poder, mas nós temos a razão e a verdade. A história é escrita pelos corajosos. Levante-se. Pela sua família, pela sua fé, pela sua pátria. Não desista do Brasil. Lute pelo Brasil. Que Deus abençoe a nossa luta. Avante, patriotas! Pela pátria, por Deus e pela liberdade.